O conceito de pensamento mágico é muito interessante. Pensamento mágico é assim: quando você não vê união entre as coisas, quando o seu pensamento ainda não está completamente educado para estabelecer causalidade entre os eventos, você tende a preencher isso com um elemento mágico. O exemplo que eu mais gosto disso é o cuidado materno, porque o pensamento mágico é justamente predominantemente na infância. Quando a gente nasce, quando a gente é pequeno, a gente não entende como funciona a natureza e muito menos a natureza de nós mesmos. Aliás, essa natureza de nós mesmos nós não entendemos nunca, né? Estamos nos esforçando para, mas não tem nenhum sinal de que nós vamos conseguir essa compreensão em algum momento. Por não compreender a natureza das coisas, a relação entre os eventos, a mãe, os pais, o pai, os adultos soam como sendo superpoderosos. Em que sentido? Eu não sei o que eu estou sentindo e a minha mãe consegue saber que eu estou com fome ou com frio e consegue, além de tudo, além de perceber, apresentar uma solução para isso. Ela me dá comida, então eu começo a chorar incomodada, ela entende que eu estou com fome e me dá comida. Ou quando a gente é maior um pouco, tem aquela coisa da mãe falar: leva o guarda-chuva que vai chover. E aí você, que não está vendo nenhum evento de chuva, porque não sabe em que estação que está, não consegue ver a disposição do tempo das nuvens, coisa que ela já tem um pouco mais de intimidade, fala: bom, de onde ela está tirando que vai chover? E aí, mas como é ela que manda em você, você leva o guarda-chuva e chove. E a partir disso, você começa então a atribuir a ela pensamentos mágicos, assim. Aí chega na vida adulta, você quer fazer um investimento na bolsa, o que que você faz? Antes de tudo, liga para sua mãe, porque ela entende de tudo, então ela vai entender de qualquer desconhecido para você. O pensamento mágico é muito predominante nas culturas primitivas, porque a gente pensa, por exemplo, que o homem antigo ele dedicava a maior parte do seu tempo, se não todo o seu tempo, para manter a sua sobrevivência. Então ele estava procurando o que comer, procurando água, procurando um lugar seguro onde estar. Com isso, ele tinha muito pouco tempo para observar a natureza fora do seu foco de produção. Quem fazia isso era uma espécie de xamã, um pajé, um grande sábio, um pai de todos, depende da cultura, o nome da pessoa muda. Inclusive há, sim, culturas em que essa foi uma função mais feminina do que masculina, simplesmente porque o fato de gestar tornava a mulher tinha mais necessidade de ficar parada num lugar. E parada num lugar, ela tinha tempo de observar a natureza. Talvez por causa disso, ainda hoje, a gente tenha essa relação com as mulheres mágicas, as ciganas, essas mulheres que passam para a gente a noção de que elas conhecem o que nos é desconhecido. Veja que interessante, o desconhecido, ele primeiro é sobre a própria natureza, sobre a própria fisiologia, sobre os próprios sentimentos, depois sobre a natureza em torno, depois sobre a natureza do desconhecido absoluto, que a gente chama de espiritual. Independente de qualquer crença que você tem uma realidade subjetiva que pode ser chamada de espiritual. Então, quando eu falo que a pessoa está se guiando pelo pensamento mágico, eu estou dizendo que ela está deixando de levar em consideração relações que já existem. Então, nós já sabemos que chuva acontece depois de um conglomerado de nuvens e isso tem toda uma relação entre temperatura, ventos, luminosidade, etc.
Eu não acredito que em simplesmente fazendo uma dança para agradar os deuses nós faremos chover. E eu considero que a pessoa que pensa assim está se guiando por pensamento mágico. Esse não é meu campo de domínio, eu não sou uma estudiosa da natureza. Então, quando eu falo isso, já me dá umas inquietações, porque eu fico pensando assim, e se existem elementos envolvidos, elementos perceptivos envolvidos nesse processo que eu não levei em consideração? É muito complicado. Mas quando a gente está falando do funcionamento humano, do funcionamento psíquico humano, com o qual eu tenho um pouco mais de intimidade, é pensamento mágico você, por exemplo, ser desagradável com todas as pessoas que você conhece e esperar que elas te tratem bem. É pensamento mágico você ter uma visão absolutamente destrutiva dos homens que você conhece e esperar que diante de você eles se tornem gentis e solícitos. A ideia do pensamento mágico é então você, nesse caso que eu estou colocando, você se excluir do raciocínio. O que vai acontecer não depende de mim, não depende do que eu sou e não depende de como eu ajo. Quando a gente está no consultório, isso é algo muito marcante, até porque na maior parte das vezes a pessoa não tem percepção de como ela age na realidade e não consegue entender, porque não tem essa percepção, que muito do que ela sofre é fruto de como ela se relaciona com a realidade. Nesse aspecto, o convite psicanalítico é abandonar o pensamento mágico e assumir o processo de autonomia. Essa autonomia nada mais é do que você se reconhecer como agente dos seus processos vitais, no nosso caso, predominantemente os processos psíquicos, mas eu acho que isso influencia o organismo também, porque senão a gente cai naquele pensamento de algumas pessoas que sofrem sem perceber de compulsão alimentar. Não sei o que acontece comigo, eu não como quase nada e estou gordo, estou gorda. Não tem como isso acontecer, porque vamos pensar que existem transtornos glandulares que desencadeiam obesidade. Eles têm que receber o estímulo de alimentação. Se você não comer, o transtorno glandular não vai ter material para produzir a gordura. Então, o transtorno vai existir, a gordura não vai existir. Isso para mim é interessante porque se você entender que você tem ação no seu sistema, seja no seu sistema emocional, seja no seu sistema biológico, você vai ser, se quiser alguma modificação, obrigado a assumir responsabilidade por isso. Eu acho que também, se não quiser alguma modificação, vai precisar assumir responsabilidade sobre isso. Eu chamo isso de assumir responsabilidade pelo próprio prazer. Gosto de comer, como compulsivamente, esse é o meu campo predominante de prazer. E eu preciso lidar com as consequências disso. É a ideia de que não dá para ter tudo no sentido de que não é possível contrariar a lógica da natureza. Ontem eu estive num canyon, um canyon brasileiro, e inevitavelmente nessas alturas a grande questão, eu tive várias fantasias, várias imagens de voar. Queria voar para desfrutar plenamente daquela paisagem. E me imaginei me lançando no despenhadeiro vários momentos. E aí, quando penso isso, imediatamente me dou conta das minhas limitações. Não vou flutuar. Assumir o prazer desses, 60 segundos de queda seria também assumir a dor ao final e o fim da minha existência. Como não quero lidar com isso, não pulei. Tenho que me responsabilizar pelos prazeres que quero sentir, que posso sentir. E eu, que sou essa pessoa com grande capacidade de imagens mentais,
vou então provavelmente escrever um conto, provavelmente fazer uma construção da imaginação em que eu me sinta voando sem meu corpo. Nesse aspecto, eu já não estou mais usando o recurso do pensamento mágico. O pensamento mágico, que não percebe a causalidade entre os eventos, teria me feito pular sem me dar conta de que ao final da queda eu encontraria a morte.